E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez com o podcast Governança 4.0, o podcast dos conselhos de administração. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial, Diego Virgílio, um amigo querido que vai falar hoje pra gente de uma ação fantástica, né, Diego? É isso aí, Bárbara. É um prazer estar com você aqui e vamos conversar bastante aí sobre vários assuntos pertinentes e muita coisa boa vai rolar. Exatamente. Para você que está me vendo aí pelo YouTube, já segue a gente. Nossa página aqui precisa crescer, precisa do seu apoio. Segue a gente, deixa seu like, compartilha com os seus amigos em grupos de WhatsApp, com todo mundo aí que você puder, porque nós estamos trazendo muito conteúdo de relevância. O Diego está vindo aqui hoje para falar de terceiro setor, para falar de assuntos que são muito pertinentes e que nós todos precisamos trazer muita atenção. E eu quero que você me conte hoje, Diego, como que foi o seu início aí desse projeto fantástico que você tem, chamado Arrasta Pra Cima, que está ajudando tantas pessoas hoje no terceiro setor, na parte social. E como que foi o início de toda essa jornada? Não, legal. É importante falar assim que eu sou empreendedor, então minha veia é totalmente empreendedora. Eu comecei empreendendo, participei do Shark Tank Brasil, levei um produto meu lá, depois distribuí em rede nacional com o João Apolinário. E todo esse conceito do Arrasta Pra Cima, que é o projeto que você está me perguntando, que é um projeto que eu comecei em 2020, ele é um projeto empresarial. Então a gente une pessoas do meio empresarial, faz o que a gente sabe bem, a gente une pessoas do meio do empreendedorismo, do marketing digital e da espiritualidade para dar conteúdos. E nesses conteúdos ali, durante um evento, a gente acaba captando doações e começamos em 2020 com o primeiro evento captando R$40 mil, depois do segundo evento fomos para 1 milhão, terceiro 1,2 milhão e já fizemos muitos projetos legais, tanto lá no Malau e na África, quanto aqui no Brasil, tanto em São Paulo quanto no Nordeste. Fantástico, Diego. E essa história, ela é muito fascinante, porque quando a gente fala do terceiro setor, né, dessa responsabilidade que nós temos social, isso encaixa muito até no tema de governança corporativa, né? Que é a nossa responsabilidade social com o meio que a gente vive, né? Com a nossa comunidade, com o entorno, né? Como que a gente olha para o outro? O que a gente pode fazer para trazer essa transformação? E o Arrasta Pra Cima aí está fazendo ações tanto na África como no Nordeste e aqui no estado de São Paulo. Acaba apoiando algumas instituições, é isso? É isso, a gente pega... É como se fosse um Criança Esperança, vai? Não sei se eu posso parafrasear o pessoal da Globo aí, ou do SBT com o Teleton, mas a gente pega pessoas do meio empresarial que tem um conteúdo, eles vão lá, palestram nesse evento e a gente arrecada doações e aí a gente destina para alguns... A gente não tem intenção de ser ONG, a gente tem intenção de ser uma captadora de valores e destinar para projetos, mas a gente dá pitaco, a gente olha, a gente implementou novos projetos, como um projeto muito legal na África de microcrédito, que a gente vai estender para o Nordeste agora. Então, assim, a gente está de olho, está acompanhando tudo que está fazendo, no impacto que a gente está gerando, impacto social, impacto de empreendedorismo também, através desses microcréditos, mas a gente é um evento captador de recursos através do meio empresarial ali. Ah, sim, porque realmente administrar todas essas ONGs é um desafio, né? A gente vê o quanto que nós precisamos desenvolver tanto na área social como no meio empresarial, essa parte de governança, né? De ter uma transparência, de ter ali um equilíbrio para que você possa entender para onde exatamente estão indo os recursos. E gostei muito do que você falou, que a gente sabe que na área social a gente não pode só ser assistencialista, né? Não pode só dar. A gente tem que ajudar, ensinar o pessoal a pescar. Você falou aí do microcrédito. Eu queria que você fosse um pouquinho mais a fundo sobre esse tema, porque eu achei muito interessante. É um microcrédito que já foi implementado na África ou vai ser? Já foi. Já foi e agora está vindo agora para o Nordeste. Isso. A gente começou com esse programa. Na verdade, a gente separou o 1 milhão que a gente doou em 2021 em 3 fases. A primeira fase, construção de casas. E a gente depois... Com todo esse movimento, foram mais de 40 famílias assistidas já,
com casas, porque eram pessoas que estavam em situação de risco mesmo, de desabamento, desmoronamento, ou pessoas que estavam na área de trânsito, ali no campo de refugiados e tudo mais. Então a gente entrou com essa assistência de casa. A outra foi um microcrédito para plantio, que incentivando o plantio a gente tem mais emprego para as mulheres. Muitas mulheres lá na África recorrem à prostituição para comer. Não é para ter uma bolsa, ou ter um carro, ou ter algo nesse sentido. Não, é para por um pão, às vezes, elas vão lá e fazem isso e acabam tendo filhos, porque lá não tem método contraceptivo. Então, os filhos vão nascendo, não sabem nem quem que é o pai, nem a mãe sabe. Sim. E vira uma ação... Um problema de saúde pública, né? Não só saúde pública. Sim. Imagina a base estrutural dessa família, ela nasce sem um pai, sem um patriarca, e isso gera vários problemas, né? E problemas crônicos e esse eu digo que quando uma ação ela é feita e ela é observada por alguém pequeno, se torna normal. Por exemplo, a gente teve um caso de uma mulher que a gente doou uma casa e deu um emprego, que a filha dela de 13 anos foi lá na ONG, Sim. chorando, falou que não aguentava mais ver a mãe se prostituir na frente dos irmãos. Ela tinha 9 irmãos. Meu Deus. E irmão de 1 ano, de 3 anos, enfim, ela era mais velha. Então, assim, olha o caso que a gente chegou. A gente assistiu essa mulher, deu uma casa para ela, deu um emprego. Você não tem noção a felicidade no dia que a gente... E a gente acredita que gestos como esse vão ecoar. Essa mulher, na hora que ela tiver a oportunidade de ajudar alguém, com certeza ela vai ajudar. Mas não vamos sair do microcrédito, não. E aí, nunca tinha sido feito lá um programa de microcrédito, especificamente no campo de refugiados do Malawi lá. E aí a gente propôs, até o pessoal da ONG ficou meio assim, pô, e se eles... Porque o microcrédito consiste em você emprestar o dinheiro e depois eles devolverem. E aí o pessoal da ONG, se eles não devolverem, a gente, não, se não devolver, fomentou. Tudo bem. Fizemos um primeiro teste, emprestamos $150 para, se eu não me engano, eram 40 pessoas, 45 pessoas. E aí... essas pessoas não podiam comprar nada a não ser algo que fosse para vender. Então, alguns foram lá compraram tomate, outros foram lá compraram peixe, uma mulher comprou uma pipoqueira. Olha que bacana. Para vender pipoca lá. E cada um comprou uma coisa. E todos já estão devolvendo esse dinheiro que a gente vai reemprestar. Então, a gente emprestou, essas pessoas conseguiram ter o lucrinho dela, o dinheirinho dela. A partir desse momento, elas devolvem esse dinheiro, a gente empresta para outra. Isso vai gerar um ciclo de várias pessoas se subsistindo através de um primeiro empréstimo que a gente fez. Então, a primeira rodada já foi feita e já foi aprovada. Já foi feita desde 2021. Que bacana. E agora vamos trazer, né? Você vai trazer agora essa ação para o Nordeste também. Isso, ali junto com o Instituto do Paulo Vieira, ali do Daniel Baiman, a gente está conversando bastante. A gente contou dessa implementação do microcrédito na África e com as doações que a gente teve agora em 2022, eles vão implementar esse programa de microcrédito. Não vai ser um programa parecido, cada um tem sua peculiaridade, a África é a África, Nordeste é Nordeste, cada um tem uma realidade, mas eles estão alinhando o programa para apresentar para a gente, para fazer um programa de microcrédito para fomentar o empreendedorismo no Nordeste aqui também. Nossa, fantástico, hein, Diego? Quantas famílias não vão ser impactadas com isso, hein? E me fala uma coisa, eu gostaria de saber como que você faz, como o pessoal do Arrasta Pra Cima faz para selecionar essas ONGs que vocês vão apoiar. Porque, querendo ou não, vocês são captadores. Vocês aí dão a sua cara, faz um trabalho que eu pude, né, estar no último Arrasta Pra Cima, eu vi a estrutura, profissionalismo, exige muito tempo, exige muita dedicação. Ali são... Quantas pessoas estavam envolvidas no ano passado? De trabalho? De trabalho. Ou quantas pessoas passaram pelo evento? Não, de trabalho. Pessoal foram mais trabalhando. de 100 pessoas. Muita gente, mais né? Mais de 100 pessoas muita envolvidas. Um evento, tivemos passagens únicas, pessoas únicas passaram por lá, foram mais de 1.200, mais de 90 palestrantes, fora a equipe, cada um leva um videomaker e tal, mas de espectadores foram 1.200. A gente bota aí com todos os palestrantes, equipe, não sei o que lá, 1.500 mais 100 trabalhadores. É uma ginástica gerir tudo esse pessoal, pra né? Pra mim é um Rock in Rio. Eu me sinto organizando o Rock in Rio ali. Porque a gestão desse pessoal todo para sair um projeto tão grandioso como esse, eu acredito que você tem que ter vários mecanismos, ter
uma seleção de um pessoal muito especializado para fazer isso. E querendo ou não, você está colocando o seu rosto ali, né? Dando sua cara a tapa, né? E para selecionar essas empresas que vocês vão direcionar os recursos, você faz alguma análise prévia? Você fala assim, não, Bárbara, eu gosto de olhar aonde eles estão fazendo, eu quero entender um pouco da parte financeira, para realmente você poder garantir o destino do dinheiro? Tudo nasce do relacionamento, né? Sim. As empresas que hoje a gente trabalha, que prestam serviço ali pro Arrasta, elas são empresas que nasceram do relacionamento, mas eu brinco que na primeira conversa, se a pessoa não chora comigo, eu falando da África, eu não uso como fornecedor. Tem que brilhar o olho, a pessoa tem que entender o que é um projeto social, ela tem que estar ali, porque o Arrasta você pôde presenciar uma atmosfera diferente, é uma energia diferente. As pessoas, eu brinco que nenhuma pessoa que não tem nada a ver, assim, ela vai participar de um evento solidário. Então, se a empresa tá lá para ganhar o dela e sair fora, não é. Tanto que a gente tem fornecedores incríveis que compraram a ideia, o Rafa, da Burnie, vários fornecedores que eu posso citar aqui que os caras compraram e já foram tentar patrocínio ano passado, não deu certo, estão tentando esse ano de novo, e eles realmente se engajam. Além de prestar serviço, eles acabam virando captadores e pessoas que contribuem para esse fluxo positivo. Então, mas todas as pessoas que permaneceram com a gente, eu tive até uma experiência, não vou revelar o nome aqui, Sim. mas no evento passado de um fornecedor que era... Cara, foi um trabalho excelente. Ele foi. Mas sabe quando o cara não entra nessa sinergia? Sim. Não, cara, você não tá entendendo. Nós estamos fazendo isso aqui para levantar 1 milhão em doação. Você tem noção que é 1 milhão em doação aqui em São Paulo, no Nordeste, na África, para pessoas que estão precisando, ainda mais pós-pandemia, nesse movimento que a gente está fazendo e tudo mais. E aí o cara não, tá bom, eu tô fazendo meu trabalho e tal, e ele não continuou. A gente não renovou para esse ano. A gente quer pessoas que realmente que o brilho estejam engajadas na causa, né? Estejam engajadas, que estejam afim. Esse ano entrou o Rafa com a gente, que tá fazendo um trabalho incrível ali no digital, e o cara tá ali fissurado e falando, não, a gente vai arrecadar 2 milhões, eu vou botar 2.000 pessoas esse ano, e assim, brilhando o olho. Mesmo que ele não conseguir, talvez, as 2.000 pessoas, que a gente não consiga os 2 milhões, só esse entusiasmo, né? E eu descobri recentemente que entusiasmo significa Deus em ti. Então tu imagina o criador de tudo, o cara que criou o mar, aquela coisa esplêndida, o cara que criou a terra, que criou tudo que nós estamos vendo aqui. Se ele tá dentro de mim é porque eu tenho entusiasmo. Então imagina ter toda essa potência, essa força. É isso que eu busco nas empresas que fornecem pro Arrasta. Exatamente. Não, e se a gente não tem entusiasmo na vida, né, Diego, o que a gente vai conseguir fazer em qualquer tipo de trabalho, né? Qualquer tipo de frente que você vai trabalhar, sem entusiasmo, sem brilho nos olhos. Eu sinto isso também, às vezes, muito em empresas, projetos novos, que a gente vai trabalhar, vai desenvolver alguma coisa, essa necessidade de saber engajar o time, né? Saber engajar as pessoas envolvidas, o tanto que muda o resultado de qualquer projeto que você vai desenvolver quando você tem um time engajado. E isso, pro Arrasta Pra Cima, é fundamental. Fundamental. A gente não sai do lugar se não tiver pessoas com entusiasmo e aliadas no propósito. Tanto que várias pessoas que elas contribuem de alguma forma, elas acabam viajando com a gente. Eu fui para a África ano passado, esse ano a gente tem planos de ir de novo, se tudo der certo a gente vai. E as pessoas, elas engajam, elas querem ir lá, querem ver, querem participar. E isso muda a realidade, né? A partir do momento que você vai num campo de refugiados, por exemplo, na minha vida, quando eu pisei a primeira vez no campo de refugiados, foi em 2020, ali mudou a minha cabeça, mudou a consciência. E quando a gente fez o Arrasta, eu fiz questão dele ser solidário, a gente conseguia as doações. Então, desde 2020, quando a gente alugou o Allianz Parque, né, naqueles eventos de drive-in, de caos, que foi uma grande oportunidade, a gente doou todo o valor dos ingressos. Então, começamos com uma doação de 40 mil, depois no segundo evento 1 milhão, e assim foi crescendo o nosso movimento. Mas eu sinto isso, sabe? Eu sinto que se as pessoas não engajam, não entendem, não vê o brilho no olho nosso de fazer aquilo, a coisa não vai para frente. Ela pode ser até um fornecedor pontual, uma pessoa que ajuda pontualmente, mas ela não vai seguir no movimento. E eu queria até com que você comentasse um pouco dessa experiência da África, de como foi e como é estar lá, né? Nós não temos, acho que nenhuma... Eu, por exemplo, que nunca fui, não tenho ideia do que seja, e depois, né, nós tivemos uma conversa antes de começar aqui o podcast, e você comentou comigo da mudança, da transformação do seu olhar sobre a vida
num todo, né? Sua vida de trabalho, sua vida pessoal, e essa vontade de querer fazer muito mais em doações, trazer muito mais parceiros para ajudar esse momento do Arrasta para Cima, por causa dessa visita. O que aconteceu nessa visita que foi essa transformação toda? Foi muito impactante. Eu já tinha feito vários trabalhos sociais, sempre, isso vem da minha família, vem da minha índole, do meu caráter. Assim, eu já tinha feito alguns trabalhos sociais, uma vez eu sou de Campinas, né, interior de São Paulo. Uma vez eu fiz uma palestra para o IBEF, Instituto Brasileiro de Economias, e aí eu fiz essa palestra, eles estavam ajudando uma creche, e depois eu fiz questão de ir lá nessa creche. E aí eu conheci a realidade, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, depois eu fiz alguns eventos para ajudar essa creche e tal. E para mim sempre foi uma alegria ajudar. Mas a África, ela te impacta de uma forma como as pessoas são felizes. Você fala, cara, de onde você tira essa felicidade? Você olha, o cara não tem um chuveiro, o cara não tem água encanada, não tem esgoto encanado, ele mora numa casa de barro. Ele tá passando por muita dificuldade, ele já vem de uma história de fugir de uma guerra, porque se ele tá no campo de refugiado, ele já tem uma história prévia de sofrimento, né? Ele já passou por perseguição, ele já teve problemas em outros países, isso levou ele a caminhar 30, 40, 50, 60 dias até sem rumo. Para sobreviver, ele chega no campo de refugiados e o cara tá feliz. Então essa felicidade chama muito atenção e mexe com a gente. Outra coisa é a gratidão. Terceiro ponto, respeito. Eles têm um respeito, senhores, mama, papá, a hierarquia. Você vê entre os filhos, eles respeitam a hierarquia. O filho de 5 respeita o de 7, o de 7 respeita o de 9, o de 9. Se o de 14 falou, todos os outros vão respeitar. Se a mãe falou, acabou. Eu vivi casos de uma brasileira que mora lá, que é a Clarissa, ela adotou mais de 20 crianças já, e eles pedem para ela, olha, mamãe, posso tomar banho? E ela libera ou não, e eles todos seguem, e cara, é uma educação assim, é um respeito às hierarquias, e isso faz acho que esse povo ele ser tão encontrado e alinhado ali mesmo, né? É um povo especial, né? Porque é independente de qualquer tipo de dificuldade, né, de convivência e de, sem nenhum tipo de estrutura, né, Diego? Acho que talvez a gente não imagine o que seja ali um campo de refugiado, né? Não imagina, só estando lá para você entender o que realmente acontece. E ali você vai virando algumas chaves, por exemplo, você não fica numa situação, você não fica num hotel do lado de um campo de refugiados, ou seja, um alojamento, e ali você tem que tomar banho de canequinha e tal, então você volta com uma visão de mundo totalmente diferente. Eu voltei essa última vez agradecendo pelo meu chuveiro, eu falei, cara, que bênção que eu tenho esse chuveiro, imagina todo dia canequinha e tudo mais, não faz sentido, né? Então, assim, agradecer pelo chuveiro, quando que você que está vendo a gente se lembrou de agradecer pelo chuveiro que você tem, pelo computador que você está assistindo esse podcast, pelo celular, por pessoas como a Bárbara pararem o tempo. Gratidão pela sua vida, Bárbara, por parar seu tempo e tá investindo do seu bolso, capital próprio, recursos próprios, num estúdio maravilhoso, super confortável, com câmeras de última geração, com um microfone que vale mais de 5 mil reais. Obrigado por você ter feito isso e estar compartilhando esse conteúdo. Então, essa é a vibe que a gente volta de lá, uma vibe de começar a realmente olhar as coisas boas, olhar o mundo com positividade, com mais felicidade. E, Diego, você como uma pessoa que é um empresário, né, que ajuda aí no Arrasta para Cima, olha aí para todas essas instituições, o que você poderia falar aí para empresários que ainda não fazem as ações sociais, né? Porque todos nós podemos fazer alguma coisa, né? E como empresário, eu sempre falo que nós, empresários, nós temos uma responsabilidade social e isso é fato. O empresário que não faz alguma coisa, ou destina seu tempo, ou destina seu dinheiro, independente do tamanho da empresa, companhia, o que você fala para esse empresário para ele começar a agir ali em torno da sua própria comunidade? Olha, uma coisa que você falou e que eu lembrei, em 2019 eu mudo para Alphaville, aqui em São Paulo, né? E ali eu estabeleço uma teia de relacionamento e network com grandes empresários, pessoas desde de multimilionários, bilionários, e quando eu olho para esse tipo de pessoa, todos eles fazem projetos sociais, 100%.
100% dos pessoas que eu considero eram meus ídolos, né? Viraram meus amigos hoje. São pessoas que estão engajadas e tudo mais. Quando a gente junta no Arrasta, a gente transforma isso numa bomba, né? Porque às vezes ele tá fazendo ali disperso. O cara coloca na folha de pagamento, eu vou doar 10 mil reais por mês, eu vou doar 5 mil reais por mês. E ali ele tem um pacto de 10, 5 mil reais. Quando eu junto 90 palestrantes, eu junto 1.200 pessoas e a gente transforma isso numa doação de R$ 1 milhão, isso tem um peso, um impacto social. E eu vou falar para você, é da nossa natureza querer doar. É da nossa natureza olhar para o próximo. Acho que todo mundo já começou isso. Eu vejo pessoas que às vezes não tem nada, ele vai lá dar R$ 1 pro mendigo. As pessoas estão ali, vão na igreja e depositam ali a sua contribuição. E uma coisa que eu aprendi com a Arrasta, que ficou muito forte em mim, é que dar e receber são duas faces da mesma moeda. A mesma mão que dá é a mão que coloca para receber. A gente tem vários cases no Arrasta, pessoas que doaram 100 mil reais e depois a vida disparou, prosperou, pessoas que começaram negócios, pessoas que gerou casamento. Então, assim, ela está envolvida nessa atmosfera, pessoas que viraram funcionários de outro e depois acabou tendo uma sociedade. A gente teve um caso desse no Arrasta também. Então, são vários casos que as pessoas vão lá, depositam e criam ambientes prósperos e terras férteis para ir para o próximo nível, para o próximo passo. E as pessoas que mais vão para frente são as pessoas que fazem uma doação que incomoda. Quando você é incomodado a fazer uma doação, eu não estou preparado para doar 10, 20, 30, 40, 50 mil reais. Você vai lá e deposita aquilo, mas não pode depositar de qualquer jeito. A gente já teve pessoas com eu vou doar 50 mil e tal, depois pesou e a pessoa acabou não doando, você acredita? Falou no palco e isso não se concretizou depois. Essa pessoa, ela é uma pessoa empolgada, e mesmo se ela te concretizasse pela atitude que ela teve, nada vai acontecer. Agora, quando a pessoa deposita de boa fé, com o coração alinhado, seja no Arrasta, seja na igreja, seja para a pessoa que está precisando, seja na comunidade perto da sua casa, seja para o seu vizinho, que às vezes a gente fala muito de comunidade, às vezes seu vizinho ele está passando por um momento delicado, exatamente, um momento difícil, o cara mora numa casa boa, mas ali se viu numa situação. Quantos empresários não passaram por situação assim na pandemia? A gente podia até lançar uma ajude o empresário, porque quanto mais empresa não quebrar, essa é uma ideia boa, hein? É uma ideia boa. Nasceu aqui agora. E por isso que a gente fala tanto de governança, né? A ideia do podcast, de criar esse podcast, foi exatamente por isso. Porque realmente, quando a gente fala de governança, a gente fala esse tema, afasta as pessoas saem correndo, meu Deus, que é governança? Acha que é uma ferramenta somente para grandes companhias, companhias abertas, enfim. Mas a governança nada mais é para mitigar o risco de fechamento dessas empresas. Quando a gente traz ferramentas de controle, quando você abre a sua cabeça para você entender que precisa ter processo, precisa ter transparência, precisa ter equidade, você muda o resultado de qualquer companhia, de qualquer empresa, independente do seu tamanho, né? Até mesmo de startups, né? Você também é um cara que gosta muito de startups. Quando a gente fala de startups, falta aí essa governança, esse olhar para realmente mitigar os erros de tantas empresas que fecham e que poderiam, sim, fazer a sua parte social. Porque eu acredito que existe essa roda virtuosa que você fala, sabe? Essa roda virtuosa que você dá, você recebe. E isso você pode fazer com os seus funcionários, fazendo um planejamento para eles crescerem na carreira, ter um plano de liderança, fazer alguma coisa para a sua comunidade, ir na igreja falar com o padre, olha, padre, o que você faz aí para ajudar o pessoal? Né? Então, assim, eu acho muito interessante isso quando você fala sobre essa roda virtuosa, que a pessoa, quando faz algo, parece que o universo, de alguma maneira, retribui. E isso é real. É muito real. E aí eu falo para você, agora vindo pro papo de business, que é um papo que eu adoro também. Qual que é a diferença de uma empresa pequena e uma grande que tem governança e que tem um setor comercial ativo que vende muito? Qual a diferença? Qual que é a diferença das duas? O que falta para uma chegar na outra, a pequena chegar na grande? Processo. Não, só o tempo. Só o tempo. Sim, Se a empresa é pequena e ela já age como grande, já tem governança, tem processo de venda ativa, tem processo comercial bem estabelecido, ela vai ficar grande. Isso é básico. Então, assim, não adianta você pensar em governança, em processo comercial ativo, quando eu for grande eu vou fazer. Então, você nunca vai ser grande. Isso aí tem que começar da base, né?
Exatamente. E, Diego, eu queria que você falasse aí para o pessoal como que a gente pode saber um pouco mais do Arrasta para Cima, desse projeto social que é tão fantástico aí que você faz. Como que, se eu quiser ajudar, se eu quiser dar uma força aí para esse ano, vai ser quando? Vai ser 1, 2, 3 de dezembro a princípio. Dezembro. Isso. Como que eu tenho mais material? Tem um site, tem um Instagram? Como que funciona pra gente te encontrar? O melhor canal que a gente usa é o nosso Instagram, @arrasta-para-cima, não é pra, tá? Porque não estava disponível, Arrasta-para-cima oficial. Ali é a rede social. O nosso Instagram, ali você vai achar o site que a gente está usando na hora, toda a comunicação, vai achar um pouquinho do review dos últimos eventos, tudo que aconteceu. Então o Instagram é o melhor canal para as pessoas entenderem o que é Arrasta e fazer parte do nosso movimento. E dá para fazer parte de diversas formas, né? Dá para apoiar no dia do evento, dá para ir nas caravanas. As caravanas vão para a África e vão para o Nordeste esse ano? Nordeste também, aham. Sensacional. E essa experiência transforma as pessoas, né? Não, a experiência. Acho que só de estar no evento já vai uma chavinha girar. Você fala, caramba, olha esse evento, tudo movimentando para doação, para o movimento de olhar para o próximo, para o movimento de olhar para o outro, para o movimento de gerar impacto social, de impactar outras pessoas. A pessoa ela já fica meio mexida. Fora os conteúdos dos nossos palestrantes que são brilhantes, fantásticos. A gente já teve grandes nomes, desde Bruno Gagliasso, Ivan Moré, Paulo Vieira, Elaine Ourives, dentre tantos outros. O maestro. O maestro João Carlos Martins, consagradíssimo aí, né? Edmilson e tantos outros nomes. Até o maestro, ele vai fazer uma collab aí junto com o Edmilson agora esse ano com a música, né? Não Isso. é com as crianças lá do Edmilson? A gente em 2021, a gente fez uma doação muito expressiva, foi quase R$500 mil aí para o maestro João Carlos Martins, para a gente criar um núcleo de musicalização. Então compramos todos os instrumentos, fizemos todo esse movimento e aí a gente estava pensando aonde instalaria esse núcleo de musicalização. E aí, quando eu vi a instituição do Edmilson, as pessoas ali, eu sou de Santana de Parnaíba hoje, ali em Alphaville e tudo mais, falei, vamos instalar esse núcleo em Santana de Parnaíba. Então, é um núcleo que a seleção, o Edmilson faz a curadoria dos jovens da periferia que vão receber essas aulas, o maestro entra com a expertise e o Arrasta financia. Sensacional. Edmilson já aceitou o nosso convite de estar aqui no podcast. Nós vamos recebê-lo também para falar de terceiro setor, né? A governança no terceiro setor, que também é super desafiadora. E ele é um cara de sucesso, né? De sucesso quando fala da instituição dele, quando fala da governança, do trabalho que eles têm de transparência. Vai vir aqui com a gente. Gente, Edmilson, para você que está me ouvindo aí, é o Edmilson, aquele pentacampeão brasileiro, jogador. Gente boníssima. Ele e a esposa fazem um trabalho super bonito. É um papo muito legal, é um cara que tem muito a agregar. Eu entrevistei ele no Arrasta Talks, a gente tem um podcast também. Legal. E deu um papo muito massa e ele vai falar bastante. Hoje ele é sócio em mais de 10 empresas, ele pode falar bastante sobre governança, como tá essa nova fase de Media for Equity, todo esse movimento que ele faz parte. Eu acho que vai ser uma grande pessoa aqui para você entrevistar. E legal, o Arrasta é isso. A gente conectou a ONG do maestro com o Edmilson. Quando que ia acontecer isso para nascer um núcleo? Aí o Edmilson, através do Arrasta, você teve acesso a ele, gerou essa conexão. Então, olha como o Arrasta ele faz as coisas que a gente nem imagina. Até casamento já surgiu lá dentro. Então, o Arrasta ele é um ambiente fértil e quem está preparado aproveita esse ambiente. E para você que está me vendo aí, me ouvindo, não deixe de curtir esse vídeo, dar o nosso like, compartilhar. Nós precisamos crescer muito para trazer histórias inspiradoras como do Diego Virgílio aqui. Diego, não tem como te agradecer a sua presença. Fiquei muito feliz que você veio aqui para falar do Arrasta. Eu adoro esse projeto, vi esse projeto de perto, achei sensacional. Vou estar com você na África esse ano. Boa. Né? Quero estar junto nessa caravana, porque realmente nós precisamos ter um olhar macro. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas que estão próximas a mim. Não adianta a gente viver aquele olhar de galinha, né? Ciscando, comendo minhoquinha, sempre ali na tua região, com a cabeça fechada, sem ampliar novos horizontes. E como nós vemos outras realidades, saímos do continente, precisamos ter essa experiência como empresário, como pessoas, para ver novas realidades, né? Então, eu acho muito bacana esse trabalho que você faz. Quero te agradecer mais uma vez e quero que você deixe aqui na câmera um recado especial para quem está assistindo a gente. É isso aí. Um recado que eu posso deixar aqui é que
quando você realmente deposita algo de coração aberto, isso volta. Seja uma intenção, uma oração, uma prece, dinheiro. Por que a gente fala tanto de dinheiro? As pessoas falam, mas dinheiro não, mas dinheiro é uma forma de honrar também. Quando você honra uma pessoa, principalmente alguém que te deu um conteúdo, quando vocês honram aqui, qual que é a maneira de você remunerar esse podcast? É dando like, você está honrando esse conteúdo, todo esse tempo que a gente investiu aqui e que a Bárbara está investindo. Então, quando você deposita de coração, as coisas retornam. Não deposite esperando o retorno, mas deposite de coração aberto, que as coisas fluem, elas retornam e a sua vida vai ser muito melhor quando você faz isso. É isso aí, pessoal. Vejo vocês aí no próximo episódio e até mais.